E, cara, tem uma permissividade nisso que é muito louco, né? Tipo assim, o cigarro que ele é legislado aqui, pelo amor de Deus, eu não gosto de cigarro, não Uhum, fumo, uhum. mas o cigarro que é liberado aqui no Brasil, ele passa por um baita de um processo de. Enfim, ele passa por um processo de revisão, um processo rígido, coloca-se bastante imposto em cima. E aí você tem uma população gigantesca Ele é que só regulado, ele é é regulado. regulado. E aí você tem uma população gigantesca que ela vai fumar o cigarro paraguaio. Vai fumar Sim. o cigarro falso. E aí, cara, parece que existe uma permissividade É. em cima disso. Você fica na cocaína, você fica na maconha, mas o negócio, a droga mais consumida e legal Tipo é o brinquedo cigarro também. falso. Brinquedo pra chegar aqui tem que passar por um monte de regulação e tudo mais. Aí vem o brinquedo chinês e que pode entrar no nariz do teu filho e não tem nenhuma regulação, né? Mas, Rogério, existem órgãos no Brasil que estão atentos. A Receita Federal está atenta. A É. Receita Federal está atenta, é fato. O Rio de Janeiro, a Guarda Municipal, que é a guarda da Prefeitura, que é a Polícia Municipal, que é aquela polícia que está na rua, nas posturas municipais, poucas apreensões, tá? São tão poucas que você vê na mídia. Mas, normalmente, um policial militar, normalmente não, sempre, tá? Toda vez que ele se depara com um menor de idade vendendo um produto desse, que é proibido pela Anvisa, ele se omite. E se omite mesmo. Talvez ele não tenha nem orientação do superior dele, tá? Faça a repressão. Uma vez eu conversei contigo por telefone, quando eu lancei o filme Intervenção. Sei, O muito filme bom. Intervenção é um filme que Marcos Palmeira, Babu Santana, Zezé Mota. Inclusive, eu conheci o Cosimo, ele falou que Gente boa da porra, é o produtor. Toda vez que a gente pensava no filme, eu queria fazer um filme onde não tivesse cocaína e maconha. Uma favela da UPP no Rio de Janeiro, da Unidade de Polícia Pacificadora, onde os policiais combatiam a venda de produtos roubados e o cigarro paraguaio. Né? Hoje, essa favela já tem também vape também, né? Esse é antigo. E eu conversava com os comandantes dos batalhões da PM, cara que você já fez vídeo aí, que é o Batista, Sim. o Nunes, né? Comandaram batalhões perigosos na área de Irajá, 41, 9º batalhão. São os batalhões mais perigosos do Rio. E eles diziam pra mim, Pimentel, tem favela que você coloca o pé, toma tiro pra cacete, pra passar da barricada. Quando você chega na favela, não tem cocaína. Ué? Só tem cigarro paraguaio, e bujão de gás, e internet, né? E parece que as facções do Brasil, as 82 facções, já perceberam que vape, cigarro paraguaio, você transporta com facilidade pela rodovia. Existe uma aceitação social da mídia, da polícia, da política. Tipo o jogo do bicho. Exatamente igual. É errado, mas Exatamente tem coisa. igual. Mas é o tiozinho que tá fumando, tá ligado? O tiozinho que passa aqui de manhã, ele toma um pingado, pega um maço de cigarro. Mas aí, Joel, a gente esbarra na seguinte situação. Todos os institutos de pesquisa dizem hoje que a maior preocupação do brasileiro é a segurança pública. É o que vai definir, inclusive, as próximas eleições. Com certeza. Se a maior preocupação do brasileiro hoje é a expansão territorial das facções do Nordeste, ocupando periferias de Salvador, de Fortaleza, Bahia tá foda, viu? Bajequié, não é isso? Porra. Terra Nova recentemente. Tem 19 cidades hoje em Fortaleza que não tem internet mais. As facções tomaram a internet. Se a nossa maior preocupação é enfrentar essa facção, e se essa facção sobrevive do contrabando de cigarro, meu irmão, por que ninguém sentou ainda e falou, porra, vamos enfrentar essa porra? Vamos deixar nessa zona cinzenta. Se a opção do Brasil for não regular, a gente está dando para a mão dessas facções aí, só de vape, em torno de 7 bilhões de reais por ano, viu? Só de vape, né? Só de imposto que a gente deixa de recolher, 60 bilhões de imposto. Esse imposto podia financiar a polícia brasileira. Mas para acordar e entender que o cigarro paraguaio, o vape, a internet é mais ameaça hoje ao Brasil do que a cocaína e a maconha, é difícil pra cacete. E é uma novidade pra mim, inclusive, saber disso, né? Eu acho que muita gente que tá escutando isso não fazia ideia dessa parada, né? E sabe o que acontece, Vilela? O mercado do vape, ele é um mercado em expansão. É isso que eu vejo, cara. O que eu vejo de. Não vou falar nada, mas talvez aqui dentro desse estúdio
Tem gente fumando vape. Eu tenho certeza. Exatamente. Dentro desse estúdio aqui. E vape legal vindo da China. Exato. Cheio de substância. É, cara. O cara deu R$30 pra uma facção aqui dentro desse lugar. Mas, cara, é louco isso, porque as Mas só gerações pra mais saber, novas, e fora do país, como que é essa... eles são regulamentados. Por É exemplo, normal. na Inglaterra é regulamentado Ah, tá. normalmente. Em Espanha também, na Itália também. Eu tive na Croácia também. Também? Japão também. Estados Unidos também. Onde você tem política de redução de danos, onde governos possuem amparo de cientistas, de pesquisadores, eles percebem que vale a pena reduzir o dano através do vapor sem combustão, né? Então, essa é uma questão, mas é um debate tão acima da capacidade intelectual dos nossos legisladores. Eu sinceramente, Vilela, eu tentei visitar deputados em Brasília, dizendo para eles assim, ó, se a gente reduzir o imposto do cigarro brasileiro, a gente arrebenta o PCC, a gente arrebenta o Comando Vermelho. Não vamos mexer nessa porra não, deixa do jeito que tá, né? Porque eles acham que o Brasil venceu a guerra na redução da dependência, né? dependência do tabagismo. Nós temos 22 milhões de brasileiros hoje tabagistas aí, esse número está estabilizado há 10 anos, tá? O que é uma mentira, porque nós estamos buscando o número das pessoas que consomem o cigarro legal. A gente não está buscando o número do Rio Grande do Norte, onde 75% da população fuma cigarro contrabandeado. Então, são dados assim que não são tão verdadeiros. Mas não é um debate de saúde, viu, cara? É um debate, na minha opinião, de segurança pública hoje. Ou a gente arrebenta essa facção, ou o Brasil vai se ferrar em função disso aí, em função desse produto que certamente é o principal produto das facções do Brasil hoje, né? Cara, às vezes para as pessoas que a gente tá falando aqui vai parecer novidade isso daí. Cara, a gente perde muito tempo em segmentar e polarizar a segurança pública, brother. A gente sofre com isso, né, Pimentel? A gente se dispõe a fazer... Polarizando o que você tá falando, essa briga ideológica esquerda e direita que fica perdendo tempo com bobagem. Assim. Você quer um exemplo meu e do Pimentel aqui? Eu acho que eu posso falar pelo menos para mim, mas eu acredito que ele concorde. Eu e ele, a gente se dispõe a debater segurança pública de forma a ter bom senso. Tá. O Pimentel já falou que é contra, por exemplo, a visita vexatória, visita íntima no presídio, apanhei pra certo? essa porra, viu, cara? Eu falo que eu não sou abolicionista penal. Eu sou um cara que me posiciona no centro-esquerda, certamente o Pimentel deve se posicionar à direita. E quando o Pimentel tem um bom senso, o cara que é de extrema-direita fala que ele virou de esquerda. Total. O cara que é de extrema-esquerda fala que eu virei de direita. Mas o que a gente precisa fazer é juntar as pessoas pra gente organizar isso. Cara, no Ceará e Fortaleza, a Polícia Civil lançou uma nota agora, no domingo, que as facções estão cobrando R$30 por dia de mina do job, que fica na rua, flanelinha e vendedor de coxinha, irmão. Em Fortaleza. Trabalho de máfia, né? Cara, a pessoa que tá na rua, a mulher que tá na rua vendendo o corpo, ela já é uma pessoa precarizada, vulnerável. O cara que tá vendendo coxinha com isopor, ele já é vulnerável. O cara que é flanelinha, ele já é vulnerável. E aí a facção vai cobrar 30 conto por dia do cara, mano. Do mototáxi do Rio de Janeiro. Na Rocinha, o Comando Vermelho cobra a taxa do mototáxi, né? São 1.100 mototaxistas que pagam taxa. Borracheiro na Rocinha paga taxa para o Comando Vermelho. O Comando Vermelho e as facções do Nordeste tiraram a capacidade do povo brasileiro ser empreendedor. Não existe mais desenvolvimento econômico em periferia, porque eu tenho que dividir meu dinheiro com o crime organizado. E eu tenho um receio que o fenômeno Bukele no Brasil, Bukele é o presidente de El Salvador, encarceramento, que conseguiu reduzir os homicídios de El Salvador, de São Salvador para 0 durante 2 meses, né? Que assumiu El Salvador com 71 homicídios para 100 mil habitantes e tornou El Salvador hoje um dos países mais seguros do mundo. O fenômeno Bukele, ele surge do caos. Ele não vai surgir em São Paulo, nem no Paraná, nem em Santa Catarina. Ele vai surgir na Bahia ou no Ceará. Preste atenção que os governadores... Eu chuto Bahia, tá? Hã? Eu chuto Bahia. Preste atenção que os governadores desses estados, que são de esquerda, que são do PT, que seguem a cartilha do desencarceramento, que seguem a cartilha da saidinha de Natal, né? Que seguem a cartilha do governo federal, do Lewandowski. Preste atenção que esses governadores já estão mudando de opinião. Eu vi uma declaração do governador do PT, do Eumano,
A polícia dele enfrentou uma gangue de bandidos, uma facção, e os 6 bandidos morreram. E ele deu uma entrevista assim, olha, antes eles do que os nossos policiais, né? Isso já é aquela declaração da direita, sabe? Você vê que agora a polícia da Bahia está quebrando todos os recordes de morte em confronto. Das 10 cidades mais violentas, 6 ficam na Sim. Bahia, cara. E você vê que o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, ele já dá entrevista dizendo, olha, é difícil, a gente prende 5 vezes o mesmo bandido, a gente prende 7 vezes o mesmo bandido. Você vê que em Terra Nova, uma cidade do interior, 12 mil habitantes, os moradores já estão sendo expulsos de suas casas. Os caras tomaram a cidade. Tomaram a cidade, tomaram a cidade. Verdade. E aí é sempre o mesmo pacote, tá? O pacote é cigarro, internet, botijão de gás, exploração das motos, do transporte alternativo. Tudo que tem zona cinzenta, irmão, tudo que o Estado não se apresenta, que não regula, esses caras chegam. Eu contei, Joel, contei pro Vilela que o Comando Vermelho estava construindo casas do Rio de Janeiro e alugando. O Comando Vermelho, logicamente, Até então era prática de milícia. Lógico. Né? Não, mas eles descobriram uma crise habitacional no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil, né? Não tem Minha Casa Minha Vida, tá paralisada as obras, então calma aí, eu vou lançar aqui as casas do Comando Vermelho. Um preço melhor, uma qualidade melhor. Vermelho, irmão. Mas em território ocupado. Então, no final de tudo, acordam alguns secretários de Estado, acordam alguns políticos, né? De esquerda ou de direita, como aconteceu lá do Rio de Janeiro. O problema do Brasil não é mais maconha e cocaína. Tivéssemos uma vara mágica, ó, a partir de hoje acabou a maconha e cocaína no país. O país ia continuar muito violento ainda, em função do cigarro, em função do bujão de gás, em função do vape, em função da internet. Porra, cara, os caras estão tomando... Imagina você tirar a internet de um cidadão, em pleno século XXI. Acaba com o teu negócio. Acaba com a aula online do seu filho num curso. Acaba com a comunicação, de qualquer tipo de comunicação. Exatamente, acaba com a capacidade de você se socializar. Socializar. Cara. Então, e desculpa, a gente veio aqui para falar de política, mas a gente não vê a maior autoridade de segurança pública do Brasil, né, que é o ministro Lewandowski, o ministro da Justiça e Segurança Pública, a gente não vê ele tocando nesse tema. Ele fala sobre outros temas, ele vai apresentar hoje a PEC da Segurança Pública, tá? Eu não li ainda, vou ler quando chegar em casa. Mas ele não toca nesse tema de domínio territorial. As facções estão dominando o território e estão colocando tudo que elas querem no território. Cigarro, qualquer produto, vai até carvão. No Rio de Janeiro você falou farinha para salgadinho, né? No Rio de Janeiro o Comando Vermelho está fabricando pão. Tá? Padaria. É um pão mais barato que o pão que a gente compra em padaria. O pão de padaria aqui tá quanto aqui em francês de vocês? Cara, não sei. Sei lá, R$1 por pão. No Rio de Janeiro é 55 centavos a 85 centavos, mas o Comando Vermelho cobra 30 centavos por então, pão. Então, você quebra. É igual os postos do PCC, cara. Os caras fazem uma rede de posto e que ele não necessariamente não compete, tá ligado? Ele usa para lavar dinheiro, os preços são mais baixos. Eu fui dar uma palestra na Academia Militar do Barro Branco, há um tempo atrás, e um coronel parou eu e falou assim, cara, vou falar para você uma coisa, os postos do PCC aqui que a gente tem desmantelado e tal, com a ajuda da Polícia Civil, os caras vendem 20 centavos mais barato o litro de etanol, ou de gasolina, sacou? Então, tipo assim, você consegue quebrar quem tá na sua volta e aí você consegue fortalecer ainda mais os caras. E outra coisa que tá acontecendo, cara, é que a população, ela tá ficando muito assustada com algumas coisas que vem acontecendo bem simbólicas. Essa semana que passou, na quinta-feira, existem duas facções lá, várias facções no Ceará, mas a coisa tá assim. Existe uma facção lá chamada Massa Carcerária, que ela é filiada ao PCC, certo? E ela é inimiga do Comando Vermelho. Um dos rapazes da Massa Carcerária que estava jurado pelo Comando Vermelho, ele foi morto numa ação policial. No velório, os caras do Comando Vermelho foram lá, no velório, meteram fogo no corpo e ainda deram tiro no defunto. Cara, Eu vi essa imagem, cara. Meu irmão, isso é assustador. Eu custei acreditar que a imagem fosse verdadeira. É, Eu é fiquei real. assistindo. Morte matada, é a famosa morte matada. Pegaram e mataram o cara de novo ali, né? pra mostrar, pra dar um recado, né? Não, é choque, é você. Isso é demonstração de poder, Vilela. É falar assim, ó, cara, se você se levantar contra a minha cobrança de gás, o esculacho vai ser dessa maneira, sacou? E aí, o que a Secretaria de Segurança Pública do Ceará e de Fortaleza tá fazendo? Porque tá sendo. Todos os cearenses que eu conversei até agora falaram, Joel, a coisa aqui tá maluca, dentro de Fortaleza.
que até uns anos atrás era uma das capitais mais seguras que tinha. Sim. As facções chegaram lá e Sim, chegaram forte. sim. E tem porto internacional ali, né? Olha lá, ó, a foto. Exatamente, essa foto aí, os caras chegaram, a família gritando. O cara que meteu fogo foi queimado também. Acabou se queimando porque pegou no álcool Sei. e tal. Mas além do fogo, eles deram tiro no cadáver. Agora, a gente está antenado, a gente busca muito jornal do Nordeste, a gente tem amigo policial também espalhado pelo Brasil, mas boa parte dessas notícias a gente não consegue enxergar na mídia tradicional não, tá? Assim, eu busco notícias da Bahia, de invasões de periferia, né, de pessoas sendo expulsas de suas casas, e converso com jornalistas do Sudeste, e Pimentel, isso não está acontecendo não, isso está acontecendo. O Brasil hoje, eu acho que é o único país do mundo, eu pesquisei no Google, não achei, é o único país do mundo onde famílias estão sendo expulsas de suas casas em áreas urbanas. Em área de guerra, existe o fenômeno de você tomar uma aldeia, uma cidade e provocar aí até uma tragédia humanitária, as pessoas fugindo para outros países, mas cidades na Bahia, Comando Vermelho chega, sai da sua casa me pertence. E são cidades onde, eu te garanto, eu te dou certeza, não existe mais o cigarro oficial fabricado no Brasil. No Rio de Janeiro, você avança alguns bairros da Zona Oeste, você não acha mais cigarro verdadeiro, né? Você só acha cigarro paraguaio. Então, o kit deles de domínio territorial envolve a internet a R$109, que é quase com um valor tabelado, envolve o bujão de gás a R$150, R$54 mais caro que o botijão de gás comprado. Cara. E esse é o kit de dominação territorial. E o kit de dominação territorial não envolve maconha e cocaína.